pessoal, eu vou tratar hoje do tópico racismo e economia, e dentro desse tópico falarei do racismo e da desigualdade. Quando nós falamos de raça e economia, inevitavelmente falaremos da desigualdade, seja a economia como a ciência que se ocupa da escassez, seja olhando a economia como um conjunto das relações de produção. E aqui o autor traz alguns questionamentos. Ele começa a se questionar como que a sociedade consegue produzir, ou seja, consegue manter a sua continuidade, como que o trabalho social é dividido, qual critério é levado em conta na hora do pagamento salarial. Então essas questões, essas indagações que ele faz, ele dá a resposta em dois momentos. No primeiro momento, ele vai dizer que a desigualdade é um ponto nodal nas teorias econômicas. Em segundo momento, ele vai dizer que se a economia quer tratar de uma forma mais eficiente esse assunto, vai ter que levar em consideração a política, a ética, a sociologia e o direito. E aqui ele faz um gancho no que diz respeito aos salários. Ele começa a explicar como é que tem pessoas que recebem um salário menor que o outro, sendo que a mesma formação, exerce a mesma função, e às vezes até a jornada de trabalho é maior, e essa pessoa recebe um salário inferior. E aqui ele faz um outro gancho para explicar essa situação, que na verdade o pessoal dá a resposta para esse absurdo em relação ao mérito, né? O pessoal diz que em relação ao meio de produção, a eficiência justifica uma pessoa ganhar mais do que a outra. Mas o grande problema é quando você não consegue utilizar a produtividade, a eficiência, para justificar essa discrepância salarial. Aí onde está o grande problema da questão. Ou seja, como é que você tem um homem branco, um homem negro, com a mesma formação, com a mesma função dentro de uma empresa, com as mesmas cargas horárias, e um branco ganha mais do que um negro, um homem ganha mais do que a mulher? Como você consegue explicar à sociedade isso? Eu acho que é inexplicável. Inúmeras pesquisas no mundo afora comprova que a raça é um fator primordial na desigualdade econômica. Nos Estados Unidos, na década de 40, por exemplo, enquanto vigorava a segregação racial naquele país, duas grandes obras foram lançadas nessa época. Uma obra de Myrdal e uma obra de Crow. Myrdal, ele vai dizer que ele vai trazer a desigualdade racial de uma forma mais ampla. Ele vai conseguir trazer a desigualdade racial nos Estados Unidos com uma forma mais ampla, mas também com efeitos econômicos. Enquanto o Crow, ele vai trazer a desigualdade social atrelada à economia capitalista. Enfim, embora haja algumas distinções entre o raciocínio de Myrdal e o raciocínio de Crow, existe um ponto comum entre eles, quando eles falam que não tem como você separar a raça, a desigualdade social da economia. E aí é onde surgem algumas teorias que procuram explicar. Existe uma teoria chamada da teoria da preferência, onde as pessoas vão dizer que o negro não tem vez, que o negro é visto como objeto, e na maioria das vezes vão dizer que o negro é até um meio é tido às vezes como um meio de prejuízo. Ou seja, são pessoas ignorantes, são pessoas absolutamente fora do contexto humano, em que vai dizer que a mão de obra do homem branco ela é mais produtiva do que a do homem negro. E vai existir outra teoria também, a teoria do capital humano, onde ele vai dizer que o homem branco, por ter uma cultura melhor, ele vai sobressair melhor do que o negro. Ou seja,
na cabeça desse pessoal que defende essa teoria, vai dizer que o negro ele não consegue manter o mesmo ritmo, ele não consegue manter a mesma qualidade do branco, por isso justifica ganhar menos que o branco. Absurdos que acontecem no mundo afora. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Seguindo aqui, ainda dentro desse tema racismo e economia, eu vou falar de um tópico que o professor Silva Almeida chamou da herança da escravidão. Nesse tópico, nesse ponto, ele coloca em debate sobre se a persistência do racismo de hoje tem ligação com o processo histórico escravocrata do passado. Se aquele regime escravista do passado se perpetuou e de que forma ele se perpetuou e chegou até nós, mesmo que de forma diversificada. Ou se o racismo de hoje não tem nada a ver com aquele processo, com o processo histórico de formação escravista, e é um racismo nascido sob a égide do capitalismo completamente diferente. Ele diz que há duas versões que explica esse ponto de vista. A primeira versão, ele diz que o racismo decorre das marcas deixadas pela escravidão e pelo colonialismo. Conforme este raciocínio, as sociedades contemporâneas, mesmo após o fim oficial dos regimes escravistas, permaneceria presas a padrões mentais e institucionais escravocratas, ou seja, racistas, autoritários e violentos. Dessa forma, o racismo seria uma espécie de resquício da escravidão, uma contaminação essencial que, especialmente nos países periféricos, impediria a modernização das economias e o aparecimento do regime democrático. Ele diz que, nos casos de países centrais, como Estados Unidos, Europa e a região mais desenvolvidas, as marcas da escravidão poderiam ser vistas na discriminação econômica e política a que são submetidas as minorias raciais, como é o caso da população negra e latina dos Estados Unidos e dos imigrantes não brancos da Europa. O outro ponto de vista, ele diz o seguinte: outra corrente, apesar de não negar os impactos terríveis da escravidão na formação econômica e social brasileira, dirá que as formas contemporâneas do racismo não são produto do capitalismo avançado e da racionalidade moderna, e não resquício de um passado não superado. O racismo não é um resto da escravidão, até mesmo porque não há oposição entre modernidade, capitalismo e escravidão. A escravidão e o racismo são elementos constitutivos tanto da modernidade quanto do capitalismo, de um modo que não há como dissociar um do outro. O racismo, de acordo com essa posição, é uma manifestação das estruturas do capitalismo que foram forjadas pela escravidão. E isso significa dizer que a desigualdade racial é um elemento constitutivo das relações mercantis de classe, de sorte que a modernização da economia e até mesmo o desenvolvimento pode representar momentos de adaptação dos parâmetros raciais a novas etapas da acumulação capitalista. A gente lendo essa obra de Silva Almeida e até mesmo outras obras, como por exemplo Caio Prado Júnior, não é difícil visualizar e crer que um país que teve suas estruturas econômicas alavancadas pela mão escravista tenha se perpetuado, impregnado nas estruturas tanto de poder como sociais diversas na sociedade moderna. Outro autor que a gente pode associar ao pensamento de Silva Almeida aqui é uma obra chamada Elite do Atraso, de Gessé de Souza. No aspecto cultural, por exemplo, Gessé elenca aqui, superado ele diz que o racismo científico do passado, baseado no fenótipo, na cor da pele, no crânio, na formação cefálica menor do que o branco, né, do negro,
esse racismo chamado científico foi superado por um novo racismo chamado, que o GSS chama culturalismo racista, basicamente numa ideia filosófica americana de que agora o racismo, o branco é superior ao negro porque tem um histórico, tem um estoque cultural mais elevado. O homem branco, o americano principalmente, ele já elevou-se a uma condição humana superior e por isso os negros, os latinos são escravizados e vistos como os inferiores, porque não chegou ainda essa condição humana mais elevada. E o Gessé de Souza, durante toda essa obra, ele traz esse debate, chamando a atenção para o racismo que está impregnado nas estruturas de poder, nas instituições e na sociedade como um todo, que é um quadro assim que ele chama a atenção para um amplo debate e resolução desse problema. Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos pela atenção. Bom dia aos colegas, professor. Eu fiquei com a parte de racismo e desenvolvimento. No livro, o autor expressa o que seria o desenvolvimento econômico. Consiste em uma ampla definição que seja fundamentalmente e teórica numa ideia de restringir o crescimento, envolvendo assim uma modernização da economia, por meio de um processo de industrialização, o qual permita a um país superar a condição de dependência e subdesenvolvimento. Mais à frente, ele vai expor teorias realmente do desenvolvimento, que seria basicamente descrever uma complexidade dos processos de industrialização, com mudanças profundas através de políticas nacionais norteadas por condições objetivas e subjetivas. Quais seriam essas condições objetivas? Essas condições correspondem à criação por parte do Estado de meios jurídicos, financeiros e tecnológicos para instalação de parques, indústria, formação do mercado interno, instituições de políticas fiscais, monetárias, salariais e até de defesa nacional, compatível com o segmento de uma nova economia, o surgimento de uma nova economia. Já as condições subjetivas dizem respeito à constituição de mão de obra compatível com as exigências da estrutura, informação e de padrões de consumo adaptados ao mercado emergente. Mas esse processo complexo deve ser organizado pelo Estado? Isso seria uma questão. Um projeto, talvez, nacional de desenvolvimento não se resume, portanto, ao campo da economia em sentido estrito. Sobretudo, porque muitos são projetos políticos que se voltam à constituição de um novo imaginário social, de uma identidade cultural, mobilizada em torno das exigências sociopolíticas, da industrialização, formação de mercado interno e defesa nacional. E outro ponto, mais à frente, o autor traz a noção do desenvolvimento como a inclusão de ideias de bem-estar social, que se restringiria à industrialização nacional ou à formação de mercado interno e o fim da dependência externa. Mas como uma democracia entre a disposição de renda e de busca de igualdade, ou seja, constitui a humanização social pelo desenvolvimento. Em outro ponto, mais à frente, ele transcreve as palavras de seu maior teórico, Celso Furtado, que diz: as teorias do desenvolvimento são esquemas explicativos dos processos sociais, em que a assimilação de novas técnicas e o consequente aumento de produtividade conduz à melhoria do bem-estar de uma população com crescente humanização social, ou seja, aí você já tinha uma ideia de como seria, teria que não existir mais o racismo e ser uma sociedade homogênea. O aumento preciso da produtividade não conduz à redução de heterogeneidade social, ou pelo menos não o faz espontaneamente dentro dos mecanismos do mercado. O autor ressalta que o Brasil não experimentou desenvolvimento ao longo de sua história, mas somente o crescimento econômico. A industrialização não resultou em distribuição de renda e bem-estar,
para a população, mas uma supressão da democracia, da cidadania e a ocultação dos conflitos sociais, inclusive os de natureza racial. Assim, o racismo não é um mero reflexo de estrutura arcaica que poderia ser superada com a modernização, pois a modernização é racista, como ressalta Denis de Oliveira, com base no pensamento de Clóvis Moura. As particularidades históricas brasileiras permitem constituir um processo de modernização capitalista, mantendo estruturas arcaicas que não são anomalias, mas sim integrantes dessa lógica de desenvolvimento histórico específico. Por fim, a população negra, ele ressalta que constitui uma metade da população brasileira. E é difícil conceber a possibilidade de um projeto nacional com desenvolvimento de o que seria que não enfrente o racismo no campo simbólico e prático. O silêncio do desenvolvimento diante da questão real chega a ser constrangedor. A questão nacional racial não fosse medular no pensamento social brasileiro. Talvez presença ausente da questão racial seja a prova mais concludente de que o racismo pode obstruir a capacidade de compreensão de aspectos decisivos da realidade, mesmo daqueles que querem sinceramente transformá-la. Eu vou passar a palavra para o próximo colega. Obrigado. Bem, podemos entender que a crise é um elemento estruturalmente capitalista. A crise entra em cena no momento em que o processo econômico capitalista não tem compatibilidade com as instituições e normas para harmonia e segurança no mercado. Podemos dizer também que a crise se resume na insuficiência do sistema capitalista de alimentar uma integração social. Dessa maneira, essa insuficiência do Estado acarreta em problemas sociais. As pessoas passam a ficar desacreditadas, as normas impostas pelo Estado perdem a eficácia, sendo que o último recurso do Estado acaba ficando em sua violência estatal, a fim de justificar um possível controle social. Uma crise também pode acabar se justificando pela ganância do lucro, acarretando em fome, desemprego, mortes, encarceramento em massa, em graves consequências para o Estado e a sociedade. As causas e efeitos de uma crise estão ligadas a uma estrutura política e econômica de uma sociedade. É preciso a participação do Estado no processo de formação estrutural e social de seu povo. Bem, durante a crise de 1929, o welfare state, o estado de bem-estar social, onde o Estado tem a responsabilidade em promover os direitos sociais e organizar a economia. Vindo de uma grande produção industrial e a procura pelo consumo, ocorreu a necessidade de ampliação de direitos sociais e políticos em relação ao mercado consumidor. Em paralelo ao grande consumo mundial, estavam os problemas sociais que estruturavam o capitalismo. A desigualdade era notada em cada grupo social de trabalhador. Eram exploradas ao trabalho exaustante e, de forma irônica, existia a bandeira de um Estado social e democrático. O setor monopolista tinha como característica uma grande demanda em que os conflitos davam lugar aos direitos. No setor competitivo, onde ocorriam os baixos salários e subcontratação, também era onde mulheres imigrantes e negros eram superexplorados, ficando desprotegidos e longe dos sindicatos. O que era possível perceber era que os grandes movimentos sociais surgiam pela contradição ideológica e política do pós-guerra, onde ficava também fácil notar que os setores mais fragilizados da economia e era onde se evidenciava o racismo. Bom dia, eu vou falar um pouco agora sobre crise e racismo. Bem, um pouco da história. O início de uma grande crise se deu em 1873, também ficou conhecida como Grande Pânico de 1873. Essa crise foi a grande responsável por alterar toda a produção industrial do mundo, modificando toda uma estrutura política, militar e financeira. Também foi um ponto de partida para o imperialismo e, com o tempo, para a Primeira Grande Guerra Mundial. O racismo moderno
cruza com as crises estruturais do capitalismo. A procura pela estabilidade econômica e política, a alteração e intervenção estatal acaba sempre renovando a violência e subjugando a população negra. O racismo foi a base da ideologia imperialista para sua ideologia de progresso, com a teoria de que os povos da África precisavam ser salvos pelo conquistador europeu de seu atraso natural, assim legitimando as atrocidades e destruição no continente africano. Entendemos que a Bolsa de Valores e o desenvolvimento do capital financeiro foram bases que permitiram as manifestações do racismo na ideologia do capitalismo. Após a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, a produção em grande escala fez com que os direitos sociais fossem ampliados. Porém, o Estado keynesiano foi incapaz de lidar com os problemas sociais que estruturavam o sistema capitalista. Se realmente pararmos para pensar e refletir um pouco sobre esse sistema, veremos que, como o próprio autor cita, a desigualdade é um dado permanente nesse sistema, que pode variar dependendo de uma série de fatores, incluindo as circunstâncias históricas e políticas de cada país. Nem nas melhores épocas do capitalismo, o acesso a esses direitos sociais foi igual para todos. Tudo dependia do setor econômico e do grupo social em que pertenciam estes trabalhadores. A desigualdade acontecia de maneira muito forte dentro das empresas. Os setores de altos riscos, baixos salários, eram onde se encontravam os empregados negros, as mulheres e os imigrantes, que estavam longe da proteção dos sindicatos e fortes e da criação de direitos sociais para melhorar a qualidade de vida deles. E assim que o racismo foi impregnado dentro dessas empresas e conseguiu adentrar em diversos setores, fazendo com que a divisão fosse muito grande. Obviamente que os donos de empresas não iriam se submeter a riscos, e nem tinham provocação para pagar salários maiores, sabendo que os negros, as mulheres, as pessoas de baixa renda estavam fazendo aquele serviço de maneira que agradassem eles, agradassem o bolso dos grandes empresários da época. Isso só mudou com a chegada das revoltas. Os trabalhadores começaram a querer lutar pelos seus direitos e ir atrás de seus sindicatos, para que tornasse uma união e um poder de diálogo mais forte, e assim tivessem melhores condições de trabalho e pudessem conquistar mais direitos sociais. Eles começaram a perceber que a pregação da sociedade que falavam em universalidade de direitos era apenas uma ilusão, que foi, na realidade, tudo uma grande contradição. E isso fez com que os movimentos para contestar tivessem muito mais força e colocaram em xeque a ideologia da corrente da época. Então o que a gente pode perceber é que essas revoltas em busca de melhorias no sistema da estrutura de cada empresa é refletida até hoje. Hoje em dia, em diversos campos da sociedade, a gente se depara com empresas que não dão oportunidade a negros, a mulheres, até mesmo a imigrantes. É o que a gente chama de racismo estrutural. Até mesmo no futebol é difícil a gente ver técnicos negros em administração de empresas. Nós nunca tivemos um presidente negro e isso vem sendo combatido até hoje. E cada vez mais é uma busca por melhorias. A sociedade está abrindo o olho, mas precisa evoluir muito mais. Precisa evoluir muito mais para sabermos que todos nós somos iguais. Então não existe um trabalho para negro, ou um trabalho para homem, ou um trabalho para mulher. Todos nós temos a mesma capacidade.